estão ligadas às nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é este? Claro que é. Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2026. Pense grande. E pensar grande é pensar como Deus. Amém? Sentem-se, por gentileza, louvado seja Deus por tudo. Muito bem, verdades eternas. Verdades eternas são princípios, e princípios são leis imutáveis. Não importa o tempo, a era, o século, não importa absolutamente nada. Aquilo é uma lei que vai valer por toda a eternidade. Isso sempre estará vigorando, essas leis sempre terão que ser cumpridas por alguém que realmente decidiu no seu espírito que vai seguir o Senhor. Então, são alguns princípios que nós chamamos de verdades eternas. Autogoverno, que é domínio próprio. Eu poderia dar inúmeras escrituras para você. Isso é um princípio. Tanto que Jesus disse, aprendei de mim, que sou manso, tenho domínio próprio, não faço o que eu quero. Eu faço a vontade do Pai. Aprendei de mim que sou manso. Bem-aventurados os mansos. Isso é um princípio. Está nas bem-aventuranças, você vai encontrar no Velho, você vai encontrar no Novo Testamento. É uma das virtudes do fruto do Espírito. Aí, o ponto é o seguinte: nenhuma virtude vai ser desenvolvida se não for em situações desagradáveis. Você nunca vai saber se isso tem sido desenvolvido em você, se você não for testado. E o Senhor vai nos testar ao longo da nossa vida, exatamente para saber se essas virtudes não só foram desenvolvidas, mas estabelecidas. Porque não é difícil uma pessoa mudar o comportamento dela por um período. E a pior coisa que pode acontecer a uma pessoa é ela mudar o comportamento sem mudar a mente. Porque aquilo vira legalismo. Então agora ela não conhece a Deus por revelação, mas por medo, por alguma imposição, ou porque o que é pior, ela quer fazer o que é certo para ter um direito. Jesus deixou bem claro que esse seria o grande problema, pior dos últimos tempos. É você fazer o que é certo para ter direito. Você não entendeu o que é graça. Que você pode ser útil, como disse Jesus, que você ainda vai ser inútil. E que as nossas justiças são como trapos de imundícia. Que eu só tenho um caminho, entender que é Cristo. Que é uma dependência absoluta dele. É me tornar como ele, que foi capaz de se esvaziar e assumir essa condição de servo por um propósito.
E nós acabamos de falar que a pior coisa é você estar vazio e não se encher da verdade. Porque aí o seu estado vai ficar pior. 7 vezes pior. Que é o que acontece com muita gente. Algumas pessoas, nem quando elas não sabiam nada de Deus, que elas estavam na escuridão total. Elas fizeram o que elas passaram a fazer depois que elas tiveram um contato com a fé, sem se encher do Senhor, sem mudar a mentalidade. Do que se trata? É uma mudança de mentalidade. É você sacrificar o seu velho modo de pensar e adotar para a sua vida agora, que é só possível pela fé, a mente de Cristo. E com isso vem a natureza de Cristo, o Espírito de Cristo. Entender que é isso. É disso que se trata. Nos tornarmos como Ele. Se isso não tem acontecido, não tem propósito atingido. Então, uma das virtudes do fruto do Espírito é o domínio próprio, e é uma lei imutável. A soberania de Deus é uma lei imutável. Quando Jonas toma a direção para Tarsis, quem pôde resistir à soberania de Deus? Ele é soberano. Quando ele diz não, é não. Quem pode resistir? Ninguém. Deus é soberano. Ponto. Deus é soberano. E parece que algumas pessoas não entendem isso. Deus é soberano. Ele não perdeu o controle de nada. Ele tem o controle de tudo. E se ele disser não para algo, não adianta espernear, tentar forçar aquilo, que você vai pegar problemas para a sua vida. Caráter é um princípio. Que caráter? O caráter de Cristo. Se eu não possuo o caráter de Cristo, que é o quê? Um princípio, é uma lei. Eu estou aqui para ser uma representante dele. Ter o caráter dele. E o que é ter o caráter de Cristo? Estude Cristo. O que é amor? Qual é o amor que Jesus nos ensinou? Sacrifício. Não existe amor sem uma entrega sacrificial. Não existe amor sem dor. Quem realmente ama é o amor incondicional. Por isso, ágape, amor incondicional. Ele tem o caráter de Cristo. Ele é capaz de passar por cima de tudo que ele acha, que ele pensa, que ele sente, para fazer aquilo que ele sabe que é a vontade do Pai. Porque ele sabe que ele é um filho que está aqui para fazer a vontade do Pai. E que Cristo é o nosso modelo. É o padrão, é o tipo de gente que Deus agora trabalha para reproduzir. Por isso que Jesus falou que se um grão de trigo não morre, ele fica só. Ele estava falando dele. Ao morrer, ele deixava de ser o unigênito, o único da espécie. Olha o tamanho desse amor, hein? Ele estava abrindo mão do Pai ser só dele, para agora ele se tornar o primogênito de muitos.
Ele veio para formar um novo tipo de gente. Tanto que a pregação dele, a primeira é metanoia. Muda de mente, muda. Essa mentalidade, esse padrão acabou. Muda a mente. Cristo é o nosso jubileu. Quando ele veio, é Isaías 61, que foi o que ele leu em Nazaré. É um tempo encerrado, dívidas pagas, vidas restauradas. Mas por que nós vemos tanta gente caída? Porque a mente não foi renovada, não tem entendimento, não conhece a verdade, ignora a verdade. Tanto que o Senhor falou, o meu povo tem sido destruído. É por falta de conhecimento da verdade. Então você vê gente tentando pagar uma dívida que foi paga, tentando ser um negócio que ele não foi chamado para ser, tentando resolver as coisas com base na carne, da mesma maneira que Abraão e Sara tentaram. Não deu certo, não vai dar. Construindo na areia, fazendo construções e construções na areia, mesmo a Bíblia dizendo que tudo isso vai desabar. O princípio da individualidade é que Deus trata, cada um vai ter que prestar conta de si mesmo. Então eu poderia trocar isso aqui por uma palavra chamada responsabilidade. Ninguém é responsável pelas minhas escolhas e decisões. Ninguém é responsável pelo que eu sinto. Ninguém. Mas nós vivemos numa sociedade onde tem que jogar a culpa para o outro e não assume responsabilidade. O Senhor deixa isso é tão maravilhoso. Quando você entende isso, que você é responsável, que você vai ter que prestar contas a Deus, isso é libertador. Ou seja, o problema da minha vida não é meu cônjuge, não é meu filho. Não é. Não é o seu patrão, não é o seu chefe. O problema da vida, da nossa vida, não tem nada a ver com o outro. Eu posso responsabilizar a pessoa, alguém, pelo que eu estou sentindo. Mas ela não é responsável. Eu sou responsável. É o princípio da individualidade. Deus trata com cada um de forma individual. Ele não espera que eu atribua ao outro os motivos dos meus problemas. Eu não mudo porque eu sofri tal coisa, eu não mudo porque eu passei por tal coisa. Não. Nós somos responsáveis pela nossa vida, pelas nossas decisões. Nós podemos ter passado por muitas coisas. Agora nós vamos escolher o que nós vamos fazer com isso. Você é responsável pelo que aconteceu com você, você é responsável. Você pode não ter culpa nenhuma, mas agora você é responsável em tomar a decisão do que você vai fazer com aquilo que aconteceu com você.
Você vai chorar por isso uma vida toda? Vai gemer, se amargurar? Ou você vai transformar isso aí num testemunho? Em cura para outras pessoas? O que você vai fazer? Isso é um princípio da responsabilidade. Cada pessoa é responsável pela sua vida. Cada pessoa é responsável pelas suas escolhas, pelos seus sentimentos. Isso não vai mudar. Isso é Bíblia. O princípio da mordomia é que nós somos meros administradores. Tudo que Deus coloca nas nossas mãos é para ir adiante, dentro de um propósito, o propósito dele. Se o que eu tenho nas minhas mãos não é usado para o reino e pessoas, não faz sentido. Não faz nenhum sentido. Mordomia é um princípio. Então, por que Deus daria mais para uma pessoa? O que você faz com os dons, os talentos, os recursos? Sem terra? Você gasta só com você, com coisas que não é pão? O que você está fazendo da sua vida? Como que você está administrando sua vida? Seu tempo, recurso, saúde. Deus deu saúde para você. Para quê? Você gastar longe dele? Ou para você investir no reino dele, em pessoas? Tudo que ele confia nas nossas mãos é para a glória dele. Isso é um princípio. Por isso que quando não é usado para a glória dele, você começa a construir na areia. E aquilo vai desabar. Aliança. Quando você desce as águas batismais, você está fazendo uma aliança com ele. Você está assumindo publicamente, no mundo espiritual, que você vai viver para ele. Então, quando você mergulha, é o mesmo processo do Senhor, que vai para as profundezas e volta uma nova pessoa. Então, você afunda, né? A imersão é para que você, então, volte simbolicamente uma pessoa transformada. Uma nova criatura. Um pequeno Cristo. Alianças. Os acordos que você faz. A aliança é uma palavra empenhada. Nós estamos aqui para honrar uma palavra empenhada. Eu empenhei uma palavra, eu vou honrá-la. Então, é a aliança do casamento. Mas como que as pessoas falam? Por que os casamentos não dão certo? Porque as pessoas passam a vida buscando alguém que elas acham que elas têm o direito de ter. E não se tornarem a pessoa que vai fazer a diferença na vida daquela pessoa. E às vezes a pessoa não entende que sem aquela pessoa, ela não sofreria os rompimentos que ela sofreu. Que aquela pessoa que parecia ser a pior pessoa para a vida dela, foi a melhor pessoa. Que às vezes é exatamente assim, a pior pessoa é a melhor para você. Porque se você não tiver um bom problema, você vai ter um péssimo problema que você vai caçar para a sua vida. A Sara, quando ela não tinha um problema, 10 anos, esperando, acabou no capítulo 15, o Senhor falou, promessa, vai embora, vem filho aí, coisa maravilhosa. No capítulo 16, ela já arruma um problema. Porque o ser humano é assim, eu tenho falado isso, se algumas pessoas não correrem e pararem de viver para elas, casar, arrumar uns meninos para ficar de madrugada, limpar, entendeu?
vômito e trocar fralda, elas vão pegar um problema de verdade para a vida. Nós precisamos de um bom problema. Nós precisamos estar empenhando a nossa vida em algo que é eterno. E pessoas são eternas. Eu sempre falo para você que aquele monte de problemas, e a minha vida sempre foi à base de muitos desafios, mas vamos lembrar aquele período que eu estava ali com o Murilo e 1 milhão de coisas. Aquilo, quando você está passando, que você ainda não tem a maturidade, você não enxerga. Mas o tempo passa, você vai vendo o quanto aquilo foi maravilhoso. Porque eu vi muita gente se perder. E aqueles problemas me mantiveram assim, focada no que tem relevância. Eu não tinha tempo para ver se o pastor era bom ou ruim, se o irmão, o que ele estava fazendo. Enquanto eu via gente preocupada com coisas vãs, eu tinha questões relevantes para cuidar, para me ocupar. Eu estava ocupadíssima com coisas relevantes, com problemas de verdade que estavam me mantendo focada e me levando a construir uma vida na rocha. Então, preste atenção. O marido que você quer, a mulher que você quer, não é o que você precisa. Você tem o que você precisa. Eu sei que você não quer ouvir isso. Ninguém quer ouvir isso. Nem eu estou querendo pregar isso. Mas isso é a mais pura verdade. Você vai se aprofundando na palavra e você vai ganhando uma coisa que é o que o Espírito Santo trabalha em todos nós: maturidade. E você não é uma pessoa madura, adulta, enquanto tudo afeta você. Você sabe que você está no lugar da maturidade, que você se tornou um adulto, quando tudo que afetava aqui fora não afeta mais. Cônjuge não afeta mais, filho não afeta mais, porque você agora tem o entendimento que tudo que está acontecendo é para levar para esse lugar. Levá-los, levar você a crescer um pouco mais, esticar você um pouco mais. A igreja do Senhor, ela é exatamente para isso. Como um casamento é para trabalhar caráter, a igreja do Senhor é exatamente para trabalhar as diferenças do corpo. A nossa maturidade. Eu fico vendo gente fugir, não quero estar na igreja, não quero. São essas pessoas que não vão sair do lugar. Porque não tem como você dizer que você está crescendo em Cristo sem estar com os irmãos. Me encontra. Procura na Bíblia. Encontra para mim. Onde o Senhor liberou isso? Em toda parte. Você vê Ele trabalhando exatamente isso. Essa doação, é o perdão, é a renúncia. Por quê?
Porque a igreja nada mais é do que a família. Família. E o Senhor quer família. Ele quer a família reunida à mesa. É a família. Em família, tem desavenças, tem discussões, tem uma coisa que você não gosta, tem outra que não gosta. Acontecem coisas e coisas, às vezes, na noite de Natal, na ceia de Natal. Mas é família. É tudo família. E o Senhor nos ensina o tempo todo a quê? A esse amor, a esse perdão. Porque eu disse outro dia, vou repetir, nós não estamos aqui para perdoar, nós somos perdoadores porque nós somos pequenos cristos. Então nós temos o quê? Uma aliança, nós fizemos uma aliança com o Senhor, nós fizemos uma aliança com pessoas, nós fizemos uma aliança com uma família. Você tem uma aliança, uma palavra empenhada. Não é só no seu casamento, primeiramente com Deus, com seu irmão. Que nós somos família. E eu não vou gostar de tudo que você faz, mas ainda assim eu vou te amar. Porque nós fazemos parte da mesma família, nós temos como pai o nosso Abba, o Deus Pai. E nós não podemos negar aquilo que Ele colocou em nós, através de Jesus. Não tem como você negar. Semeadura e colheita. É um princípio. O que você plantar, o que você vai colher. Ponto. Não precisamos nem perder muito tempo aqui, não. Gálatas, está lá, tudo que você plantar, você vai colher. De Deus não se zomba, tudo que o homem planta, isso também vai colher. Não adianta passar por cima de... Ai, não sei por que isso está acontecendo comigo. É o Jonas, imagina o Jonas, eu não sei. Rapaz, como não sabe? Ele sabia. Mas eu estou dizendo, às vezes a pessoa quer fingir que ela não sabe. Ela não sabe o que está acontecendo com ela. Como não sabe? Eu vou lá e eu faço do meu jeito. Obviamente, eu vou ter um resultado. Que eu posso não gostar. Então, são princípios, são leis imutáveis. Você não pode fugir dessas leis. São verdades eternas. Não adianta você tentar ignorar e fugir. Não. São verdades eternas. Que vão continuar. Pode vir a geração que for, vão continuar sendo verdades eternas. E se eu quebro os princípios, eu fico desalinhada de Deus. Quando eu estou desalinhada de Deus, é quando Deus não pode me responder. Porque Ele respeita a sua palavra. E Ele está dizendo, eu vou fazer de acordo com a minha palavra. Quando eu passo por cima de algo e acho que aquilo é bobagem, eu só estou impedindo que a palavra se cumpra na minha vida. Queridos, as pessoas, elas estão como Adão e Eva. Elas têm tudo à disposição delas, mas elas estão de olho naquilo que elas não precisam. Elas têm a árvore. A árvore que traz eternidade. A árvore da vida, que traz saúde.
Mas elas continuam correndo atrás de coisas que elas não precisam. Daquilo que alimenta a carne. É de uma sabedoria natural, humana, demoníaca. Eu vejo gente correndo atrás de um conhecimento bíblico sem revelação. Aí ela sabe da data, ela sabe falar do personagem tal, ela sabe dizer sobre isso, sobre aquilo, mas ela não sofreu renovação mental, ela fica insuportável. A pior coisa que tem é você se encher de um conhecimento bíblico sem revelação, sem conhecer a Deus. Você vai se tornar uma pessoa legalista insuportável. Porque agora você sabe repetir alguns versículos e fica se gabando que você teve não sei com quem, que você conhece não sei o quê. Só que o seu comportamento está desalinhado do que você mesmo está falando. Você sabe um monte de coisa, você não sabe o principal. Que sem a revelação da palavra, você não vai longe. Você está indo na força do braço, você vai se cansar, vai se esgotar. Porque você precisa entender definitivamente que é pelo sacrifício da cruz, pelo que Jesus fez lá, se tornando aquela pessoa, que você vai conseguir trilhar esse caminho. Reconhecendo verdades eternas, que inclusive, para cumpri-las, você precisa da graça do Senhor. Senão, você se enche de um conhecimento. Você agora acha que você tem direito, porque você está fazendo o que... estou fazendo certo, então eu tenho direito a isso aqui, aquilo ali. Deus vai ter que fazer na minha vida. E Deus está dizendo para você, não, você não entendeu nada. Esses princípios é de um Cristo. Esses princípios é de um Cristo. Isso aqui é Cristo. Ponto. Você simplesmente se torna esse Cristo. Você creu e agora você sofre uma renovação mental. E você sabe que você tem princípios eternos diante de você, que é de um Cristo. É como um Cristo vive. Ele honra a palavra empenhada. Ele vive para algo que é maior do que ele. Ele assume responsabilidade. Ele não é irresponsável nas suas decisões, porque ele sabe que elas vão afetar quem está ao redor dele. Ele não vive para ele mais, porque ele sabe que a pior coisa que tem é uma pessoa viver para ela. Envolvida com as vontades dela, com os desejos dela. Perseguindo aquilo que ela não precisa. E o que eu mais vejo são pessoas perseguindo a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela quer mais conhecimento, ela quer o fruto, ela quer satisfazer aquilo que a cobiça dos olhos dela está atraindo para ela. Ela tem, é agradável aos olhos e ela tem um desejo de provar aquilo. Mas por que ela se focou naquilo lá, que eles se focaram naquilo lá? Porque tiraram o olhar de tudo que eles já tinham, tudo que eles eram, e foram buscar uma coisa que eles não precisavam.
Eles não precisavam daquilo. Não, vocês vão ser como Deus e já eram como Deus. Aí o que acontece com essas pessoas? Elas se desalinham de Deus, elas matam o espírito, agora elas estão com medo e ficam aí, fantasiadinhas da sua religiosidade, com as suas folhinhas de figueira. Quantas pessoas que elas vivem afantasiadas da sua religiosidade, mas na verdade elas vivem com medo, desalinhadas de Deus, porque elas desprezaram aquilo que é precioso, aquilo que elas já receberam do Senhor. E não assumem responsabilidade, que é um princípio. E não se posicionam. E vão vivendo essa vida, passando por cima. Elas dizem que estão seguindo a Cristo, mas elas continuam seguindo as suas próprias vontades, seus próprios sentimentos, os seus desejos. Elas continuam vivendo ao modo delas. Elas estão correndo atrás daquilo que elas não precisam, estão desprezando aquilo que elas já receberam, que é sagrado. Nós já recebemos, de graça, a nossa justificação. Nós recebemos de graça a graça para vivermos alinhados com Ele. Mas alguns continuam buscando aquilo que eles não precisam, e aí perguntam por que estão com tanto medo, por que estão vazios. Porque eles não se enxergam como Deus está apresentando o que eles são. Você é um novo tipo de gente. Você é uma nova criatura. Você é um nascido de novo. Você é um pequeno Cristo. Você é um representante de Cristo. Você tem valores e princípios dentro de você, porque você é um seguidor de Cristo. O Espírito Santo já colocou dentro de você. E você tem a condição, a capacidade de viver como a Bíblia diz que nós fomos chamados para viver. Quando uma pessoa diz assim, não, isso aqui eu não posso. Amar o meu inimigo é porque você olha com a perspectiva. Nós passamos, a maioria, eu fiquei anos da minha vida fazendo esse questionamento. Porque eu tentava entender com a minha cabeça e com os meus sentimentos. E enquanto eu tentei entender com a minha cabeça, racionalizando e buscando um sentimento para me apoiar, eu só revelei uma menina infantil, uma criancinha, herdeira de algo tão grande, mas precisando de tutor, não podendo administrar, porque cheia de mim mesma, eu queria entender um negócio que você só entende pela fé, através de uma renovação mental. Você nunca vai conseguir entender verdades espirituais racionalizando, buscando lógica, com a sua cabeça e buscando ter um sentimento. Se você ficar esperando ter um sentimento para fazer a vontade de Deus, é óbvio que você não vai fazer. Porque tem coisas que você está fazendo há anos e você ainda não tem nenhum sentimento apoiando. Você pode, aquilo pode ter perdido aquele peso difícil na sua vida, e assim mesmo você não gostar. Mas amor não tem nada a ver com gostar.
Você pode não gostar de jeito nenhum de ter que fazer determinada coisa, de pregar para os ninivitas. E ainda assim, por amor a Deus, por saber qual é a vontade dele, você vai estar lá. Essa é a maturidade que muitos se recusam a adquirir. Porque estão tentando encontrar nos ritos, nos movimentos, em mais uma palavra, aquilo que só vai encontrar se posicionando como a nova criatura. Acreditando que você é um representante de Cristo, que você tem a graça para viver como tal. Ponto. Assumindo a responsabilidade de fazer aquilo que cabe a você, sabendo que se o Senhor mandou você fazer, você tem graça. Você vai lá e faz. Não ignorando o que está lá. Diante de você. A Bíblia diz assim, ó, vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida. Ou seja, eu não estou obrigando você. Eu estou te apresentando caminhos. Eu estou dando a você uma direção. Deixa eu te falar uma coisa. A pior coisa na vida de uma pessoa que está sem direção é dar para ela um carro mais potente, com um motor mais potente. E alguns estão querendo que Deus dê a eles um carro mais potente, sabe? Entenda a metáfora, entenda que... Deixa Deus ministrar seu coração. Alguns estão pedindo para Deus algo que vai piorar a sua situação, porque ele está desgovernado. E a pior coisa é você botar na mão de alguém que está sem direção e desgovernada algo mais potente. É a pior coisa. O que você quer, talvez Deus vem te amando tanto e te protegendo que Ele não pode dar para você. Ele já falou, já mostrou, mas você não quer ver e você acha que Ele está sendo ruim com você. E Ele está sendo muito amoroso em dizer, escuta, sem direção do jeito que você está. A pior coisa é eu colocar isso aqui nas suas mãos, você vai ficar pior. E quer saber de uma coisa? Como que eu vou reclamar daquela enfermidade que foi sobre o meu filho? Porque foi porque deu muito errado que eu me rendi a ele. Algumas pessoas só estão aqui neste culto porque tem muita coisa dando errado. Porque se tivesse dando certo, você não teria procurado esse endereço, não. Você não ficaria aqui, não. E algumas pessoas, elas estão trabalhando, viu? Você que está aí, ou da poltrona, né? Antigo, né? Que você acha que tudo está dando certo para você. Carrão, dinheirão, papapá, papá. Deixa eu te dizer uma coisa, você está no lugar mais escorregadio. Você está fugindo de vir aqui humildemente, adorar e cultuar o Senhor com seus irmãos. Mas fica tranquilo, vai dar tudo errado e você vai encontrar o caminho de volta. E isso é maravilhoso. A oração mais amorosa que você pode fazer por alguém é que dê tudo errado para ela, porque vai dar tudo certo. É quando dá tudo errado é que dá tudo certo. É quando ela encontra o caminho da vida.
É quando ela decide escolher o caminho da vida, o caminho da verdadeira prosperidade, que é onde Cristo está. E ela entende que tudo é para Ele. Provém dEle, para Ele, por causa dEle, é tudo Ele. É para Ele. É quando a pessoa, definitivamente, ela se torna, ela se vê como essa estaca fincada na rocha. A segurança dela é só uma coisa, ela está fincada na rocha. Então, às vezes você acha que o momento está dando, parece que está dando tudo certo, e essa pessoa não quer saber de Deus, não está dando certo, está dando errado, porque ela está construindo na areia e vai desabar. Não é que alguém queira, não vai desabar. E a melhor coisa é que desabe logo. Porque desabar vai, então que desabe logo, para que ela encontre o caminho da verdade para de se enganar. Olha só isso aqui, ó. Quando algum de vocês construir uma casa nova, faça um parapeito em torno do terraço. Ó a responsabilidade, ó. Para que não traga sobre a sua casa a culpa pelo derramamento de sangue inocente, caso caia do terraço. Gente, a pior coisa é você ver o perigo e passar por cima dele. Não faz isso, não. Você está vendo o perigo diante de você, está passando por cima dele. Sua casa está sem parapeito, está sem segurança. Você está arriscando um derramamento de sangue. Olha o que a Bíblia está dizendo. E por você, porque o culpado, Deus não tem por inocente, mas Deus não leva em consideração o tempo da nossa ignorância. Tanto que, ó, pega aqui, ó, olha, eu vou ilustrar com essa passagem. Lembra o caso de Belsazar, lá em Daniel 5? Daniel foi chamado às pressas por conta daquela inscrição na parede, porque ele profanou os utensílios do templo na sua festa de orgia e tal. O que Daniel disse para ele deve entrar nos nossos corações. Tem que possuir a nossa vida. Ele disse para ele, parafraseando, ó, você tinha que ter aprendido com o seu antecessor. Ele era mais poderoso que você, mais forte que você. Você teve um exemplo que deveria ter sido pedagógico para você. Então, isso mostra que todo mundo viu. O Nabucodonosor lá como um animal, comendo grama, enfim, louco. E Daniel vem e fala assim para ele, ó, você deveria ter aprendido com ele. Então, às vezes, queridos, você está cobrando de alguém que não teve a condição que você teve, o conhecimento que você teve, a visão, a consciência. Mais um exemplo. O próprio Deus diz para Jonas, você está apegado a uma árvore que nasceu num dia e morreu no outro. E se incomoda de eu perdoar 120 mil pessoas que não sabem discernir a mão direita da esquerda. Ele estava dizendo, escuta, com a consciência que você tem, você profetizou para o reino do norte, Jeroboão II. Você sabe como é que estava aquele povo e eu perdoei. Aquele povo, sim, tinha consciência. Esses aqui, eles não sabem discernir a mão direita da esquerda. Você está cobrando uma consciência de um povo cego, cego, cego.
E você que tem uma consciência desse tamanho, meu filho, está agindo desse jeito. Então, o Senhor disse para Beltsazar, escuta, você teve uma oportunidade que Nabucodonosor não teve. Por isso que com você o tratamento rápido. Naquela noite, ele morreu e o império dos Medos e Persas assumiu. Que foi a Ciro conquista a Babilônia. Por quê? Porque o Daniel apresentou, você foi pesado na balança, você foi achado em falta. Porque você teve acesso a um exemplo, você viu, ele fala isso, quando o orgulho dominou o coração de Nabucodonosor, você não viu o que aconteceu com ele? Então, você deveria ter aprendido com ele. Então, o Senhor vem e diz assim, ó, você construiu uma casa, você tem consciência do perigo. Ele está falando com gente que tem consciência, mas que está ignorando. Lembra que Jesus falou para os religiosos, quando eles estavam questionando, e aí o Senhor falou assim, não, mas agora que vocês sabem da verdade, vocês não são mais inocentes. Agora vocês não são mais inocentes, porque vocês ouviram a verdade. Então, como que eu vou alegar ignorância, se talvez eu estou cercada de exemplos? A palavra já veio, iluminou o meu entendimento. Eu estou vendo o perigo diante de mim, eu não estou indo lá. Construir um parapeito. Aí, ó, se um boi chifrar um homem, uma mulher, causando-lhe a morte, o boi terá que ser apedrejado até a morte. E a sua carne não poderá ser comida. Mas o dono do boi será absolvido. Por quê? Porque ele não sabia. Ele não teve culpa daquilo. Ó, se todavia, agora que ele está vendo o boi dele chifrar. O boi, se todavia o boi costumava chifrar e o dono, ainda que alertado, não o manteve preso, e o boi matar um homem, uma mulher, o boi será apedrejado e o dono também terá que ser morto. Você está vendo como o Senhor cobra a responsabilidade de quem tem conhecimento? Preste atenção nisso aqui, isso é Bíblia, queridos. Se você tem conhecimento da verdade, não adianta você passar por cima. Tá, outro dia você não sabia. Realmente você foi pego de surpresa, você não sabia. Mas e quando você passa a ter total conhecimento, você está vendo o perigo, você tem toda uma pedagogia aí, todo o ensino, exemplos, você tem todas as condições, recebeu todas as condições de ver, e você simplesmente ignora, o que vai acontecer? Isso vai voltar contra você. E aí a Bíblia, eu tenho que ler essa palavra de novo para você. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Ouve e pratica. Ele assemelha a alguém que construiu sua casa na rocha, sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu. Porque,
tinha seus alicerces na rocha. E uma pessoa que está construindo na rocha, que é Cristo, ela não ignora. Ela não vai ignorar. Ela não vai passar por cima. O Espírito de Deus está nela. Os princípios estão aqui. Ela sabe. Onde ela põe o pé, onde ela não põe. O que cabe, o que não cabe. Queridos, o Senhor veio para uma coisa, para formar um novo tipo de gente que Ele pudesse reproduzir. E a pergunta que fica é se você é o tipo de gente que Ele pode reproduzir. Pode ter muitos de você, que o mundo vai ficar melhor. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. É o espertalhão. No final vai dar tudo certo. Olha, eu estou construindo. Inclusive, mais rápido do que o outro, né? Porque o outro tem que cavar um alicerce profundo, vai gastar mais, leva mais tempo, mais gás, mais tudo. E esse aqui não. Vai dar tudo certo, ó. Mas agora vamos ver, ó. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu. E foi o quê, gente? Pequena queda ou grande a queda? Foi grande a sua queda. Foi grande. Você imagina algumas pessoas, quantos anos perdidos fazendo do jeito delas? Quantos anos na carne do jeito delas? Quantos anos? Ignorando que só tem um caminho: se render a Cristo. E elas vão tentando. E elas tentam aqui, elas tentam ali, elas tentam mais alguma coisa, e o negócio está desabando. Só que vai chegar num ponto que a coisa desaba de tal maneira que ela não tem, às vezes não tem nem como se mover. Ela não tem como se mover. E ela vai ter que chegar nessa situação, presta atenção. Se Jonas não tivesse sido lançado no mar, a tempestade não ia cessar, e por fim ia morrer todo mundo. A melhor coisa era jogar o Jonas no mar. A pior coisa é tentar continuar remando para tentar salvar o Jonas. Porque ele já buscou a direção errada. A luta dele agora não é diabo. Antes fosse. Algumas pessoas, a melhor coisa era uma oração de libertação resolver. Mas tem coisa, meu querido, que não tem oração de libertação, não tem jejum, não tem oração, não tem banho de azeite que resolva. Só tem um jeito. Uma mudança no caráter. Só tem um jeito. Reconhecer Cristo como Senhor, se humilhar diante dEle, se render diante dEle. Senão, daqui a pouco está levando família, está levando embarcação, está levando todo mundo. Porque tem um monte de gente com seus reminhos lutando, vamos salvar o Jonas, vamos salvar o Jonas. Joga esse Jonas no mar.
Deixa ele se acertar com Deus. A melhor coisa é ele ir para o fundo do mar e parar no ventre do grande peixe. A melhor coisa é ele, está ele e Deus. É a melhor coisa. Porque senão as pessoas não se rendem. E algumas pessoas, elas só precisam se render, porque conhecer elas conhecem. Elas sabem que elas foram negligentes em várias áreas, principalmente na área espiritual. Elas sabem disso. Mas decidiram viver a despeito de Deus. Isso não dá certo. Quantas vezes Deus está nos dando uma palavra, como Eliseu deu para aquele rei, sobre a vitória que ele teria sobre a Síria. A flecha da vitória mandou ele golpear o chão, mas ele foi lá e fez do quê? Do jeito dele. Trocou figurinha. Só recuperou o que o pai tinha perdido e era para ele ter uma vitória completa. Quantas vitórias que eu vejo que pessoas poderiam ter a vitória completa, mas elas continuam indo e fazendo do jeito delas. Agora, vamos lembrar daquela passagem e vamos findar com essa parte. Paulo está sendo levado para Roma. E aí ele percebe no espírito dele que aquela viagem ia ser desastrosa, que era melhor não seguir. E a Bíblia diz que aquele centurião preferiu ficar com a voz do piloto e do dono do navio. Ou seja, ele preferiu colocar confiança nas forças naturais. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo quer, o quê? A voz espiritual. Seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Não é o que muita gente tem feito? Queridos, esse país, cada dia que passa, cresce mais o número de cristãos e a ansiedade é o país número 1 em ansiedade. O Brasil está com outro recorde de demência. Remédios controlados. O Brasil continua sendo o número 1 em venda de Rivotril. Não sei quantos anos ele não baixa, o recorde não, ele continua estando lá no topo. E ansiedade leva para onde? Depressão, espírito de suicídio. Mas vai ver se o povo para ouvir o que o Espírito está dizendo. As pessoas continuam buscando a voz, não a espiritual, a voz do dono do navio, do piloto, do comandante. Ele não quer ouvir a voz espiritual. Aí depois, vem uma tragédia, ele pergunta por quê. Mas a voz de qualquer um tem mais peso do que a voz espiritual. A voz de qualquer um tem mais peso que a voz espiritual. E está crescendo. E as pessoas estão ficando com mais problemas emocionais. E isso está afetando para tudo quanto é. Mas o que é? A voz espiritual não está prevalecendo.
Bom, e aí se você ler lá o texto, você vai ver que até começou com uma brisa suave, estava tudo uma calmaria. É para enganar mesmo, né? De repente, veio uma tempestade que, resumindo a história, Paulo chegou a usar essa expressão: vocês deveriam ter me ouvido e teriam evitado muito dano e prejuízo. E não é o que algumas pessoas, visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deviam ter aceitado o meu conselho e não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Foi assim, perderam tudo. Foi uma perda total, perderam tudo. Só não perderam a vida, porque o Senhor falou com Paulo também. Ó, você vai chegar. E quem ficar aqui, permanecer aqui com você, eu vou preservar a vida. Ou seja, no final não perderam a vida por causa do Paulo. Mas mais um pouco perdiam a vida também. Porque não deram importância à voz espiritual. Que é o que tem acontecido com muita gente. Elas estão questionando suas dores, seus problemas, mas só tem uma resposta para isso: você ignora a voz espiritual, passa por cima de princípios, não entendeu que o propósito é um só, que você represente a Cristo. Esse é o propósito. Se você entender isso, sua vida vai embora. É escolher a vida. É assumir responsabilidade. É não passar por cima do óbvio. São princípios, leis imutáveis. Que eu vejo gente simplesmente passando. Às vezes eu olho para pessoas em relação à lei da mordomia, é uma tristeza. Um pouco que a pessoa começa a obter um resultado, ela não entendeu nada. Que isso é graça, é para o reino. Em Lamentações, para nós nos colocarmos em pé, diz assim: quem é aquele que diz? Quem é aquele que diz? E assim acontece quando o Senhor não mande. Se o Senhor não botar a mão, você pode fazer muitos planos, mas a resposta é dele. Se ele não mandou, vai ser frustração. A pior coisa é você seguir com seus projetos na carne e depois ignorar todos os avisos e achar que você ainda tem controle. Porque no final, isso vai ficar exposto, porque sua casa desaba. E fica evidente que não foi Deus. Porventura da boca do Altíssimo não sai o mal e o bem? Você escolhe. O que vai sair da boca do Altíssimo para a nossa vida? Para a sua vida? De que se queixa, pois, o homem vivente? Olha só isso aqui. Queixe-se cada um dos seus pecados. Quer dizer, se você tiver que se queixar de alguma coisa, se queixa dos seus pecados, das escolhas desalinhadas de Deus. Esquadrinhemos os nossos caminhos. Experimentemo-los e voltemos para o Senhor.
Preste atenção. Esquadrinha a sua vida. Mede ponta a ponta da sua vida. Preste atenção nos princípios quebrados, no que foi ignorado. E nós temos a resposta. Eu estou me queixando do quê? Se desde o dia que eu disse que criei em Jesus, que recebi o Senhor na minha vida, eu até hoje não dei lugar a uma renovação mental e não me tornei o tipo de gente que Ele pode reproduzir. Se tudo se trata disso, você pode correr e para lá e para cá, é como um rio que deságua só num lugar, é só uma coisa, é só uma coisa importa, que nos tornemos como Cristo. Se não é isso que está acontecendo, nós não estamos indo a lugar nenhum. Tudo começa nele, caminha com ele e termina nele. É para ele, tem que girar em torno dele. É o reino e pessoas. O projeto de Deus, não deveria cuidar dos negócios do meu pai? Qual é o negócio do pai? São pessoas. Reino. Nós precisamos dessa comida que Jesus falou para os discípulos. Eu tenho uma comida que vocês não conhecem, que é fazer o que me alimenta, é fazer a vontade do meu Pai e terminar a obra. Eu tenho um propósito, que é estar no centro da vontade do Pai. É para isso que o Senhor nos chamou. Você ser Cristo, um cônjuge que revela Cristo, um pai, uma mãe que revela Cristo. Seus filhos estão vendo Cristo em você? As pessoas estão vendo Cristo em você? Você pode ser reproduzido? Deus pode reproduzir mais pessoas como você? Empresários como você, pais como você, mães como você? Porque só se trata disso. E quanto mais demorar para algumas pessoas entenderem isso, mais frustradas elas vão estar, porque elas vão continuar na força do braço tentando fazer um negócio que, por fim, vai voltar contra elas. Elas podem até construir, mas vai desabar. Escuta, quando você está chateado com Deus, porque não aconteceu do jeito que você queria, só revela que você ainda não é um adulto. Quando nós nos libertamos de nós chegamos no ponto da maturidade. É quando você se torna um adulto. É quando agora a vontade do Senhor é que importa para você. Estar no centro da vontade dele é que importa para você. Fazer a vontade dele é o que importa. Não é o que você tem ou não tem, é o que você já recebeu. Não vai pesar isso para você. E você vai entender o porquê, a cada dia, que Deus está mantendo você num lugar e trabalhando determinada área na sua vida. É para que você amadureça, se torne um adulto, um representante de Cristo que Ele vai poder reproduzir. Vamos colocar em pé, a mão no coração. Feche os seus olhos. Derrama o seu coração nele. Fala com ele com toda a sinceridade da sua vida.
Faça a oração da igreja, do Paulo que fez para a igreja de Éfeso. Ilumina os olhos do entendimento do teu povo, Senhor. Ilumina os olhos do entendimento do teu povo. Ilumina os olhos do meu entendimento. Eu quero ver, Senhor. Porque eu não quero perder meus filhos no templo, eu não quero perder meu tempo com construções que fatalmente vão desabar. Eu não quero fingir e negar a responsabilidade de algo que já me foi apresentado. Vem, Espírito Santo. Eu oro para que a tua palavra cale fundo nos corações. Eu oro para que revelações profundas estejam acontecendo aqui agora, que vendas estejam caindo, que a dureza do coração esteja sendo arrancada, que a palavra tenha entrado de forma revelada, e que ela tenha entendido não só o que foi dito, mas até o que não foi dito. Que ela simplesmente, Senhor, tome uma decisão agora, de não ir mais na força do braço, de medir forças, em guerras inúteis. Alguns estão transformando em inimigos quem não é inimigo, brigando contra quem não é o seu problema. Outros, Senhor, estão correndo para a direção oposta do chamado. Outros, Senhor, estão ignorando o que já foi ensinado, apresentado, quebrando princípios e passando por cima deles, mesmo tendo consciência de que não vai ficar do mesmo jeito. Eu oro para que a palavra leve ao alinhamento, Pai. É hora de nós pararmos com tantos discursos bonitos e termos vivência, representatividade. Nós não podemos, meu Pai, continuar à base da carne, na força do braço, dependentes dos nossos sentimentos, apelando para os nossos motivos e direitos e ter uma vida sólida. Isso não é postura de uma estaca fincada na rocha. Ai, Espírito Santo, quantas perdas! Alguns estão perdendo o que é o principal, por causa dos enganos que estão mantendo na vida. Pai, eu oro para que hoje uma risca no chão esteja sendo feita, que uma consciência do Espírito esteja acontecendo. Todos nós, eu vejo o Senhor trabalhando para levar para esse lugar de maturidade. O Senhor quer adultos e não crianças. Adulto está liberto de si mesmo. Adulto não é mais afetado pelas circunstâncias. O adulto não é guiado pelos seus sentimentos. O adulto não deve nada
a ninguém senão o amor. O adulto sabe que no final o que vai sobrar é o amor, é o que vai definir tudo. Foi o que definiu naquela cruz, foi o amor e continua sendo. No final, nós teremos que nos render, porque só tem um caminho que leva à vida eterna, Cristo, somente um caminho e só uma vida rendida, a verdade rendida diante da verdade. Vai conseguir viver a vida que foi gerado para viver. Nós somos gerados para viver essa vida. A vida de Cristo, Senhor. E não adianta, nós podemos espernear e dizer que não concordamos, e dizer que não gostamos, mas no final só tem um caminho: a rendição à verdade. Só tem um caminho que leva à vida, a paz, porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. E não há paz enquanto estamos cheios de nós mesmos. Não há paz enquanto respondemos com amargura. Não há paz enquanto mantemos um cabo de guerra velado. Não há paz enquanto há uma sabotagem interna. Não há paz. E tudo isso é porque nós estamos no centro. Nós ainda somos o nosso Deus. E a nossa vida importa demais. Mas quando só uma coisa importar, que é o Senhor. Uma coisa importar. É quando encontramos de vez essa paz. Vivemos essa justiça e essa alegria, que é a alegria do Espírito, que independe do que está acontecendo aqui fora. Eu oro, Senhor, por maturidade. Porque eu vejo que não tem como escapar. Ainda que alguém tente fugir para suas fantasias, ilusões, alimentando as suas divindades, o amor do Senhor é tão grande que vai continuar abalando e tirando tudo que é abalável e fazendo com que venha uma grande queda. Construções na areia, construções na carne, continuarão desabando, até que não sobre mais nada. E ela se veja como essa estaca fincada na rocha, onde ela vai construir tudo fundamentado na rocha, que é o Senhor. Fundamentado na rocha, onde a essência de tudo é o amor. Um amor que não depende de sentimentos. Um amor que não está aliançado a nada a não ser a verdade da cruz. É um amor que nos cura e nos liberta de nós mesmos.
e que nos leva a viver uma vida madura, livre, restaurada, onde a fonte é o Senhor, o caminho é o Senhor, o ponto de chegada e de partida é o Senhor, de saída e de chegada é o Senhor. Onde tudo gira em torno do Senhor, a sua vontade, o seu querer, o seu chamado. Revela, vem Espírito Santo e se revela poderosamente aos corações. Se revela poderosamente aos corações. Se revela. E que cada um rompa com essa barreira, Senhor. A barreira do menino que ainda esperneia, tentando fazer as coisas do seu jeito. É hora de cada um deixar o seu cântaro, beber desta água e nunca mais voltar a ter sede, comer deste pão. Entender que o Senhor é o alicerce de tudo. Paz, alegria, justiça provém do Senhor. O Senhor é a sabedoria de Deus. No Senhor estão os tesouros da sabedoria. O Senhor é a porta. O Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Muitas pessoas têm que entender que o problema do mundo é quando a pessoa se torna o seu Deus e que se coloca no centro. E ela vive com base nos seus direitos, necessidades e conveniências. E é disso tudo que o Senhor veio nos libertar. Foi o que o Senhor fez na vida da mulher samaritana. Libertá-la dela e das suas divindades. E foi quando ela deixou o cântaro, parou de correr atrás das suas necessidades. O Senhor está nos puxando para um lugar mais alto, onde o Senhor reina. O Senhor está no centro e a sua vontade é lei. Eu abençoo a tua igreja, o teu povo, e oro para que a palavra continue fluindo e tocando profundamente os corações, e que nenhuma pessoa consiga sair e viver da mesma maneira, indiferente à mensagem que o Senhor tem insistido, tem enviado incansavelmente. Te amo, Senhor. Obrigado por tudo. Louvado seja o teu nome. Amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos.
Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.